Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu quero mostrar aos nossos espectadores uma manifestação do ator José Wilker. José Wilker já é falecido há vários anos, ele foi um dos grandes atores e diretores da Rede Globo de televisão e também roteirista, ele trabalhava com roteiros, ele era um artista completo, sem contar nas suas interpretações que ficaram na história. Nós tivemos muitas delas, como por exemplo o Roque Santeiro, como aquele bicheiro que falava a expressão fenomenal, que foi criada por ele próprio. Então ele aparece nesse vídeo relatando uma palestra que ele conferiu aos produtores, diretores da Rede Globo de televisão, onde ele cita um livro. Olha, eu fiz na minha manifestação a citação de um livro e depois perguntei aos meus colegas da Rede Globo se era aquilo ali que nós estávamos aplicando na emissora. E todos responderam que sim. Mas o mais importante vem ao final. Ele cita que livro é esse. E a partir dessa citação é que a gente verdadeiramente sabe quais são os propósitos da Rede Globo, quais foram sempre os propósitos da Rede Globo ao longo de sua história, desde que foi criada em 1965, passando pelo regime militar e servindo exclusivamente para manter alienada a população brasileira, para manter a população permanentemente sintonizada na tela da televisão e sem nenhuma capacidade de esboçar reação a qualquer dos abusos que foram cometidos ao longo daquele período. Felizmente a coisa mudou muito dos anos 80 até o momento que nós estamos vivendo. A população em sua grande maioria despertou e hoje tem uma capacidade muito grande de reação e de manifestação. Infelizmente, há excessos, esses excessos não podem ser tolerados, aliás, de nenhum dos lados, seja por parte daqueles que nas manifestações cometem excesso e muitas vezes são protegidos, principalmente se forem da esquerda, principalmente se forem do MST, principalmente se forem dos black blocs, né? Esses não são punidos, esses não são considerados terroristas. Considerados terroristas são aqueles que se manifestam contra a desconfiança do processo eleitoral de 2022, contra a desconfiança que se estabeleceu a partir de 2019, quando se soltou o meliante de Garanhuns, ou a partir de 2021, quando suas condenações foram anuladas, alegando uma simples mudança de foro apropriado, o endereço. Quer dizer, você privilegia o formalismo exacerbado, quer dizer, exacerba o formalismo em detrimento do material, em detrimento dos valores bilionários que foram subtraídos à nação brasileira ao longo do período em que esse elemento foi presidente da República e comandou a nação nos governos posteriores da sua principal aliada, que era a senhora Dilma Rousseff. Foi inclusive pinchada pelo Congresso Nacional. Mas vamos ouvir aí o vídeo, vamos assistir ao vídeo do Zé Wilker e eu volto na sequência. Eu peço que você fique atento ao que ele diz nesse vídeo, porque é muito grave o que ele diz e demonstra muito cabalmente, porque se trata de uma pessoa de dentro da Globo, se trata de um dos principais atores, diretores e roteiristas da própria Globo, fazendo uma revelação importantíssima sobre a situação dele, importante demais sobre o comportamento da emissora. É uma admissão que você observa de culpa em face de uma filosofia que foi colocada em prática pela emissora ao longo de sua história. Vamos assistir, eu volto na sequência para comentar ainda o vídeo do Zé Wilker. Eu lembro que um dia numa reunião de diretores, eu levei, porque eles pediram um relatório que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão Globo de qualidade. Eu escrevi umas 50 páginas do que me veio à cabeça e, entre as coisas que eu escrevi, copiei uma citação de um livro a respeito de como deveria funcionar um veículo de informação do tipo televisão ou TV Globo, né? E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim: vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou sim. E pois é uma pena, porque esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. Como? É verdade, quer dizer, isso que está dito aqui é o que ele sugere que se faça com o rádio. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. E trazer também, pessoal, alguns esclarecimentos adicionais. Quando ele fala aí no Mein Kampf, que é o livro Minha Luta, esse livro foi escrito pelo Adolf Hitler. Nos anos 20, ele
foi um cabo do exército, uma pessoa sem qualquer qualificação, não se destacou absolutamente no exército na Primeira Guerra Mundial, foi ferido em combate e foi mandado de volta para casa. E aí ele começou nas cervejarias de Munique, de Berlim, de várias cidades alemãs, naquele começo do século XX, no entreguerras, no chamado período entre guerras, ele começou a fazer manifestações políticas e agitações contra o Estado de Direito alemão, exatamente por conta de uma grande crise que se estabeleceu na economia alemã, das perdas decorrentes da Primeira Guerra, que tiveram que abrir mão de tudo para os franceses, para os europeus, que eles haviam, segundo os acusadores, vilipendiado com aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então o Hitler começou a pregar um discurso de ódio, um discurso de intransigência, que ele colocaria em prática a partir do ano de 1933, quando assumiu a chancelaria alemã. Mas olha só o que aconteceu com Hitler. Ele foi preso, ele foi condenado, ele foi mandado para a prisão. E na prisão ele escreveu um livro, exatamente o livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde ele detalha todos os procedimentos que pretenderia colocar em prática caso fosse alçado à condição de chanceler do governo alemão. A partir da criação, da fundamentação de um partido nacional socialista, a partir da perseguição aos judeus, a partir dos extermínios das raças que eles consideravam diferentes dos alemães, dos arianos, a partir do predomínio da raça ariana, a partir da manipulação dos meios de comunicação colocados a serviço dos interesses do nacional-socialismo. Havia um único jornal que resistia contra todo esse absurdo que, de fato, Hitler colocou em prática quando recebeu o perdão e da grande popularidade que obteve naquele país destruído, a sua autoestima, e ele foi crescendo politicamente, foi solto, foi crescendo politicamente e foi colocando em prática exatamente aquilo que ele havia escrito nesse livro, Minha Luta, Mein Kampf, que o Zé Wilker citou no seu pronunciamento. E ao final ele chega ao cargo de chanceler em 1933 e começa a perseguição, começa a queimar livros, começa a utilizar os veículos de comunicação em benefício do sistema que ele representa, dos seus interesses político-partidários, e somente um jornal lá de Berlim, que era o Münchener Post, passou a fazer oposição ao Hitler. E lógico, quando Hitler chegou ao poder absoluto, o jornal foi destruído e ele passou a reinar durante todo aquele período de 1933 a 1945, quando ele desapareceu em Berlim, supostamente teria atentado contra a própria vida. Desapareceu, há especulações inúmeras de que ele teria fugido para, inclusive aqui, a América do Sul. Bom, mas de qualquer forma, se ele tiver feito isso, ele já, ou está bem velhinho, ou então já embarcou dessa para pior. Mas o fato é que está aí, não é? A revelação do Zé Wilker, que é uma coisa importante e impactante, que mostra o compromisso ou descompromisso da Rede Globo com a sociedade brasileira, mas principalmente com um sistema de dominação das massas para atender aos interesses da emissora ou daqueles que a empresa Globo, que o Grupo Globo representa. O governo Lula, ou o suposto governo Lula, atualmente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.